Saúdos, amados irmãos, com a paz do nosso Senhor Jesus. Somos da 8ª Igreja Batista Independente de Curitiba, uma igreja presidida pelo pastor Luiz Pedroso. E hoje nós vamos estar aqui compartilhando a nossa escola bíblica dominical, que é uma lição do pastor Elton Mello, e o tema é Sábias Decisões Diante de Oposições e Perseguições. É uma lição da revista da editora Batista Independente, a RED. E nós vamos perceber nessa lição que a Bíblia ensina sobre as decisões que nós temos que ter diante dos enfrentamentos que sofreremos por seguir a Cristo, e que viver uma fé sincera e verdadeiramente da prática da palavra vai trazer oposições, e isso são conflitos, que podem afetar os nossos relacionamentos sociais. A sabedoria de Deus vai nos ajudar a enfrentar esses conflitos e esses momentos de perseguição, como está lá em Provérbios 2:6. Então, quando nós decidimos seguir a Cristo e realmente sermos sal e luz, nós enfrentaremos então oposições. O texto áureo está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. De fato, todos que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, a palavra diz que todo aquele que quer viver, que deseja viver, que vive piedosamente em Cristo, que vive a palavra, esse será perseguido. Então, os textos bíblicos nos trazem essa menção. E o outro texto está lá em Neemias, capítulo 4, verso 1-3, a história de Neemias, ali quando foi reconstruir os muros de Jerusalém. Quando Sambalate, soube que estavam reconstruindo o muro, ficou furioso e ridicularizou ali os judeus. E na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras da construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita, o que estava ao seu lado, completou: pois que construam, bastam que uma raposa suba lá, para que esse muro de pedras desabe. Ou seja, eles ridicularizavam ali a obra, tentando trazer ali o desânimo, Disse-lhe Jesus, lá em Mateus capítulo 16, do verso 6 ao 11 agora. Disse-lhe Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Fariseus e saduceus eram duas linhas dentro do judaísmo que tinham ali suas posições. Fariseus acreditavam na ressurreição, saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos, mas todos eles colocavam ali o seu fermento de dúvida, E eles discutiam entre si dizendo: é porque nos trouxemos pão? Percebendo a discussão, Jesus lhe perguntou: homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? Ainda não compreenderam? Não se lembram dos 5 pães e dos 5.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos recolheram? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava lhes falando? Mas tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E também o texto de Provérbios 2, 6 ao 8. Pois o Senhor é quem dá sabedoria. De sua boca procedem conhecimento e o discernimento. Discernimento é algo espiritual, de saber ver além do que está posto à nossa frente, Ele reserva a sensatez para o justo, como um escudo protege quem anda com integridade, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho de seus fiéis. A Bíblia, ela jamais romantizou, jamais dourou a pílula, dizendo que ia ser fácil seguir Jesus
E Gênesis e Apocalipse mostra ali que o povo de Deus é apresentado como um povo que é constantemente perseguido, está sob tensões, os seus valores são questionados. Jesus é claro e afirma que seus discípulos seriam odiados por amor ao seu nome. Como está lá em João 15, do 18 ao 19. Portanto, a oposição não é uma exceção, mas faz parte do caminho daqueles que decidem viver piedosamente. E é algo que nós devemos nos alegrar quando nós somos perseguidos porque estamos fazendo o que é certo. Quando somos perseguidos porque fazemos o que é errado, aí nós merecemos sermos perseguidos. Mas quando nós somos perseguidos porque estamos seguindo a Cristo, temos valores, isso deve nos dar alegria. Vivemos dias em que a fé cristã é frequentemente questionada. Ela é ridicularizada e tratada como algo retrógrado e intolerante. E nós vemos que os valores bíblicos já não são mais respeitados, agora são vistos como coisas ridículas, coisas com obstáculos para o progresso. Por isso essa doutrina progressista tem tentado ridicularizar e menosprezar todo aquele que crê na palavra de Deus. Nesse cenário, decisões são apresentadas reações emocionais ou concessões são perigosas. No caso, quando nós somos submetidos a essa pressão, muitas vezes nós pensamos em conceder, em abrir exceções, mas isso é perigoso, pode comprometer o nosso testemunho cristão, a nossa fé. Por isso essa lição ela vai nos convidar a refletir sobre como agir com sabedoria diante das oposições, apresentando assim como com o caso de Neemias, com os ensinos de Jesus e com as advertências apostólicas. Então nós vamos pensar aqui os seguintes tópicos. Reconheça a oposição como tentativa de enfraquecer a obra de Deus. A oposição muitas vezes não é contra nós, mas é contra a obra que Deus nos conferiu a fazer. O relato de Neemias 4 relata a oposição à obra de Deus, que muitas vezes começa ali pela zombaria. Sanbalate e Tobias não atacaram diretamente a Neemias. Eles ridicularizaram, então, desmerecendo, tentando minar a confiança do povo. E essa estratégia permanece até os dias atuais. O inimigo sabe que se conseguir enfraquecer a convicção que você tem, a obra vai se tornar vulnerável. E na Bíblia essa mesma tática aparece nos outros momentos, como no caso de Golias, quando estava ali diante de Davi, ele ridiculariza Davi, tenta intimidar a Israel antes de lutar ali, em 1 Samuel 17, 10 a 11. Os inimigos de Jerusalém tentam desanimar o povo durante a reconstrução do templo, Esdras 4:4. E Paulo também advertiu que haveria pessoas tentando enfraquecer a fé por meio de palavras enganosas, como está lá em Colossenses 2:8. Quando quando ridicularizam a nossa fé, nós temos que saber que isso é um ataque do maligno contra a obra de Deus e que não passa apenas de meras falácias. Nos dias atuais, isso se manifesta quando cristãos são ridicularizados por seus valores. Quantas vezes a gente tenta viver diante de valores, debaixo de valores, de princípios, e o mundo nos ridiculariza, né? No ambiente profissional, acadêmico e até familiar. Nos chamam, às vezes, de ignorantes, de intolerantes, de fundamentalistas. Um professor cristão, por exemplo, pode ser pressionado a silenciar suas convicções. Um jovem pode ser zombado por decidir viver a santidade. Uma família pode ser criticada por priorizar valores e uma vida espiritual. A pergunta não é a oposição virá, ela vai vir, com certeza. Mas como nós reagiremos a ela? Neemias ensina que a resposta correta não é abandonar a obra, não é parar, não é retroceder, mas fortalecer-se em Deus. Neemias 4:9. Reconhecer a oposição como espiritual nos ajuda a não personalizar ataques e permanecer firmes. Você tem conseguido discernir quando uma crítica é apenas humana ou quando ela faz parte de uma oposição espiritual à obra de Deus em sua vida? Você tem discernido? Vocês têm percebido a diferença? Que o Espírito Santo lhe ajude nessa tarefa de discernir. Segundo tópico, procure discernir as influências que contaminam a fé e comprometem suas decisões. Sim, a fé pode ser contaminada. Jesus alertou os discípulos sobre o fermento dos fariseus e dos saduceus. O fermento ele age silenciosamente ali na massa com a água e acaba fazendo com que aquela massa cresça, com que aquela massa se transforme e mude, né?
Então, Paulo também alertou a Timóteo sobre as doutrinas que agradam aos ouvidos, mas desviam da verdade, e nem toda oposição é externa. Muitas vezes ela atua internamente como fermento por meio de dúvida, do medo e da relativização da verdade. Nos dias atuais, o fermento aparece quando a fé é reduzida apenas a um sentimento, quando a Bíblia é tratada como apenas uma mera opinião ou quando a conveniência substitui a obediência. Um exemplo comum é o cristão que, para evitar conflitos, passa a silenciar sua fé. Torna-se um agente 007, um cara que está ali e não demonstra sua fé e evita de dizer que é cristão por medo das afrontas, por medo de ser ridicularizado. Ou adapta, então, seus valores ao ambiente, né? É aquele que tem duas caras. Jesus, porém, chama seus discípulos à vigilância e ao discernimento. Quais ideias, valores ou pressões culturais podem estar tentando influenciar suas decisões e enfraquecer sua fidelidade em Cristo? No momento, quais são as pressões que você tem sofrido? Muitas vezes, da família, dos amigos, que nos trazem pressão ou mesmo até no trabalho, para que venhamos ceder, para que venhamos abrir exceções, concessões dos nossos princípios e valores. Isso são ataques, irmãos. Tópico 3. Receba a sabedoria de Deus para permanecer firme em meio às perseguições. É somente Deus que pode nos fortalecer. A palavra afirma que o Senhor é quem dá sabedoria. Provérbios 2, 6. Essa sabedoria não é apenas conhecimento, mas capacidade prática de agir corretamente em situações difíceis. Tiago reforça que se alguém necessita de sabedoria, deve pedir ela a Deus. Tiago 1,5. E Paulo declara que todos os que desejam viver piedosamente serão perseguidos. 2 Timóteo 3,12, o texto áureo. Isso nos livra de expectativas irreais. A fé verdadeira confronta o mundo. A fé verdadeira confronta o mundo, irmãos. E esse confronto gera uma resistência por parte do mundo. Contudo, a sabedoria divina ensina quando nós devemos falar, quando nós devemos silenciar, quando avançar e quando esperar. Afinal, há tempo para todas as coisas. Há muitos testemunhos atuais de cristãos que enfrentaram perseguições no trabalho, na escola, na sociedade, mas que com sabedoria mantiveram sua integridade. Alguns perderam oportunidades imediatas, mas perseveraram na questão do caráter. Outros sofreram críticas, mas ganharam autoridade espiritual. Deus honra aqueles que permanecem fiéis. Aplicação. De que maneira você pode buscar mais intencionalidade de que maneira você pode buscar mais intencionalmente, né, a sabedoria de Deus antes de reagir a conflitos ou perseguições? De que maneira você pode reagir? De que maneira? Deus pode te dar essa estratégia, essa maneira de agir. Conclusão. Oposições e prescrições, como nós já falamos, vão fazer parte da caminhada cristã. No entanto, elas não precisam nos paralisar. Elas não precisam fazer com que nós venhamos a ceder. Quando reconhecemos essas estratégias do inimigo, discernimos influências nocivas e buscamos então em Deus sabedoria e meios de agir que vêm lá do alto, e aí somos capacitados a tomar decisões sábias e firmes. Deus guarda o caminho dos seus fiéis. Deus vai te guardar, irmão. Ele transforma a oposição em amadurecimento, o conflito em crescimento e a perseguição em testemunho. Permanecer fiel é uma escolha diária, sustentada pela graça e pela sabedoria do Senhor. Um testemunho aqui relatado na revista, vou estar lendo aqui para os irmãos, um testemunho dos nossos dias atuais, mostrando ali a fidelidade em meio à oposição. Há poucos anos, um jovem cristão assumiu um cargo de liderança em uma empresa de médio porte. Ele era competente, respeitoso e dedicado, mas também deixou claro, desde o início, que sua fé orientava suas decisões éticas. No começo, tudo parecia tranquilo. No entanto, à medida que ele se recusava a participar de práticas duvidosas,
começou a enfrentar resistências. Primeiro veio a zombaria sutil. Colegas faziam comentários irônicos sobre seus valores, chamando-o de certinho demais, ou dizendo que ninguém vive assim hoje. Era a mesma estratégia vista nos dias de Neemias, enfraquecer a obra pela ridicularização. Ele percebeu que não se tratava apenas de diferenças de opinião, mas de uma tentativa clara de fazê-lo desistir de seus princípios. Com o tempo, a oposição mudou de forma. Surgiram pressões internas para que ele flexibilizasse suas convicções. Diziam que pequenas concessões não fariam diferenças e que todo mundo faz assim. Esse era o fermento silencioso, tentando contaminar sua fé e distorcer suas percepções de certo e errado. Em oração, ele discerniu que o maior perigo não era a perseguição externa, mas a tentação de negociar sua fidelidade. Diante disso, ele buscou sabedoria em Deus antes de qualquer reação. Em vez de responder com ira ou orgulho, manteve uma postura firme e respeitosa. Algumas oportunidades lhe foram negadas, e por um tempo ele sentiu o peso da rejeição. No entanto, sua integridade falou mais alto. Meses depois, quando a empresa enfrentou então uma crise ética séria, justamente ele foi quem recebeu a confiança da liderança para ajudar na reconstrução da credibilidade institucional. Ou seja, Deus honra aquele que obedece, aquele que se mantém firme. Essa história ilustra uma verdade eterna. A oposição testa nossa convicção, o discernimento protege nossa fé e a sabedoria de Deus nos sustenta até o fim. Nem sempre a fidelidade gera aplausos imediatos, mas ela sempre produz frutos duradouros. Assim como nos dias bíblicos, Deus continua honrando aqueles que escolhem permanecer firmes, mesmo quando o caminho é estreito. Meus irmãos, que Deus lhes abençoe, lhes ajude a se manter firmes e fiéis, constantes na obra de Deus, mesmo diante das oposições. Em nome de Jesus, Deus lhes abençoe.